Seja egoísta com a sua carreira, mas calma aí, não vai tirando o crachá ainda não. Esse é o tema conhecido aqui, porque o Luciano Santos já esteve no podcast para contar sobre o livro dele lá na temporada de 2024. Mas agora ele voltou com um novo olhar para esse tema. E se, em vez de falar sobre o indivíduo, a gente escutasse o RH? Lá na Digital Arena da PUC Paraná, no Open House, nós gravamos esse episódio com plateia e foi pra lá de especial, porque a gente pôde ouvir profissionais de RH e remuneração que puderam abrir o coração pro Luciano. A conversa girou em torno do papel das empresas no desenvolvimento das pessoas. Luciano fala sobre como estruturar as trilhas de carreira e dar um impacto real para a cultura de feedback, importância também da presença dos líderes como mentores e sobre o desafio de manter os talentos em tempos de ciclos cada vez mais curtos. Você precisa de líderes mentores nas empresas. A gente precisa de mais líderes mentores. A gente precisa de mais líderes que sabem ensinar as pessoas não só a parte técnica, a bater meta, mas também como gerenciar suas próprias carreiras. Com dados, causos e provocações certeiras, o Luciano escancara o que ainda falta nas empresas para transformar o discurso em prática. Ferramentas que funcionam, feedback que acontece e líderes que escutam. As empresas precisam treinar seus líderes para que sejam melhores mentores, porque uma empresa, de uma perspectiva de RH, nunca vai pegar um anseio desse tipo. Como? É impossível. Como? Como que eu tenho ali 600 pessoas, 6 mil pessoas, 60 mil pessoas? Como que eu vou saber os anseios daquelas pessoas? O que eu preciso é quem está ali na linha de frente, no 1 a 1, os meus gestores. Então, os meus gestores sendo melhores mentores, eles vão poder capturar isso. Se a sua empresa leva a carreira a sério, esse episódio aqui é uma oportunidade rara de olhar pra dentro com mais honestidade e começar a ter conversas que realmente vão fazer a diferença. Luciano, vem cá, seja bem-vindo, cara. Aqui, por favor. Nessa primeira é... Quem é que vai sentar para falar com o cara que disse seja egoísta com a sua carreira? Hã? Ninguém vai mandar essa foto pro teu chefe. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Ah lá, ó, vem. Venha então, meu garoto. E qual é a câmera? Por favor, Marlon. Como é o seu nome? Marlon me escreveu. Foi você que me escreveu no Insta? Ah, garoto. Marlon Brandon. Ok, obrigado. Que legal, hein? Luciano, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Imagina, é um prazer. Ó, aliás, vamos dar um recado sobre o livro. Quem quiser depois o autógrafo do Luciano nele, então a gente acabando esse momento aqui, nós vamos ter um espaço pro coffee. Aí vocês podem tirar foto do Luciano, ele pode rabiscar umas palavras que vão motivar vocês a pensarem mais e mais. Seja egoísta com a sua carreira, Luciano. Seja egoísta com a sua carreira. Mas então fica assim, tá? Obrigado mais uma vez. Marlon, deixa eu ver seu sobrenome. Santos. Gomes Marlon Santos. dos Santos. Ó, chegou um, hein? Vamos deixar o livro. Deixa eu ver. 10ª edição, nem sabia. Olha só. Olha lá, ó. É verdade, eu não Tá sabia. caminhando. Em quanto já vendeu desse? É difícil saber. Eu calculo que uns 60 mil. 60 mil. De verdade. Gente, eu não vou estragar aqui a nossa conversa. O mercado editorial é uma farsa. Quando vocês... Eu tô falando sério. Quando vocês observarem alguém que fala, eu vendi 1 milhão de livros, eu garanto para vocês que é mentira. Vocês querem a dica número 1 para saber se uma pessoa realmente vende livros no Brasil e não vai contar uma mentira para vocês? Entra na Amazon e vê o número de reviews que tem. É a única maneira de saber se aquele livro realmente teve algum tipo de engajamento. Todos os outros números, não todos, a grande maioria dos outros números é falso. Eu vou lá, eu imprimo 10 mil livros, dou para os meus amigos e falo que eu sou um autor best-seller. É a coisa mais comum de acontecer. Caraca, Eu não- essa que a gente... E eu não fiz isso, tá? Eu juro. Não, mas tem muito comentário lá. Depois abram realmente. Só tem o link no grupo, né? Dá para pegar alguém já. Cara, é muito interessante da primeira conversa que nós tivemos, porque eu talvez começaria com aquela. Cara, mas eu gosto da minha empresa. Ela paga dia, Luciano, direitinho, cara. Posso começar já? Opa! Assim, nossa. Olho para vocês. Fica à vontade, você olha para onde você desejar. Posso olhar para vocês também, né? Não vai ter como. Pode, gente, eu vou pode, olhar pra lá pode. também. Primeira coisa. Não façam nada apenas pelo título do meu livro. Pelo amor de Deus.
Eu tô cansado de receber mensagem nas redes sociais. Luciano, eu nunca li seu livro, mas o título me inspirou. Como, cara? Que o livro te inspirou? Te inspirou o quê? Pô, eu parei... Comecei a ser egoísta de primeira. Eu até entendo. É uma frase chocante, é uma frase provocativa. E uma das primeiras coisas... Hoje mesmo, deu uma palestra para um evento mais cedo e uma pessoa fez uma pergunta no evento. A pergunta era a seguinte: Luciano, como que eu concilio ser egoísta com a minha carreira, com respeito aos meus amigos e respeito à empresa que eu trabalho? E claramente a pessoa nunca leu o livro. E por quê? Eu não prego que a gente tem que sair correndo para a primeira oferta que a gente receber, abandonar nossos empregos, xingar nosso chefe. Não é nada disso. O que eu falo é, a gente não tem educação sobre como gerenciar as nossas carreiras. Ponto número 1, a gente não tem. Então, a gente precisa aprender a ter educação sobre como gerenciar as nossas carreiras. 2, a gente precisa entender o jogo do mundo corporativo. Como esse mundo corporativo funciona? Quais são os erros que eu não devo cometer? E tem erros que acontecem que são muito cruéis para a nossa carreira. Eu deixo de estudar porque eu só invisto no meu cargo, eu deixo de entender o que está acontecendo na vanguarda da minha indústria, da minha empresa, eu me deixo de lado, eu fico absolutamente bitolado naquele cargo, e ninguém quer que isso aconteça. Então, qual foi a minha resposta para a pergunta dela? Ela falou, não, quando você passa a ser egoísta, entre aspas, com a sua carreira, quando você se coloca em primeiro lugar, quando você se preocupa com o seu desenvolvimento, quando você se preocupa com o seu aprendizado, sabe quem se beneficia com isso? Todo mundo. Sabe quem se beneficia com isso? A empresa. Me fala uma empresa que não quer um profissional melhor preparado, melhor estudado, com bom networking, com boas práticas ali debaixo da manga. Me fala uma empresa que não quer um funcionário desse jeito. Isso é o conceito de ser egoísta com a sua carreira, de se preparar, de se tornar um bom profissional. E quando isso acontece, não precisa existir uma preocupação com a minha empresa, uma preocupação com os meus colegas para ser egoísta. Não. Ao contrário, você se tornar um bom profissional vai ajudar a empresa, você se tornar um bom profissional vai ajudar seus colegas de trabalho também. Quem aqui não quer trabalhar com colegas de trabalho que são muito bons no que fazem, para aprender, para compartilhar? É isso que a gente quer. Então, por favor, foi quase um desabafo aqui, não façam nada só com o título do livro, porque ele pode enganar um pouquinho. Entendam qual é esse conceito, eu acho que talvez a gente consiga esclarecer hoje no nosso bate-papo. Você sabe que nós começamos o primeiro bate-papo dizendo o que é que eu quero para mim. Se eu tivesse que escrever uma carta para mim dos últimos 10, lembra? Fizemos esse exercício, vamos mandar um para o outro, né? Do ponto de vista de educação para gerenciar minha carreira, que é o primeiro tópico que você traz, onde o RH entra? Porque eu sou protagonista da minha carreira, eu não quero depender do RH do ponto de vista de escrever o que eu quero. Mas, muitas vezes, lembra o lance da inspiração que a gente viu na segunda conversa sobre, cara, os meninos moram no orfanato e qual é a referência do próximo passo? Não existe, eu não tenho o próximo passo, eu não tenho para quem olhar. Então, será que o RH também tem algum papel nisso? Como é que você vê essa balança, cara? A gente podia ficar 3 horas falando sobre isso, mas vamos aterrissar. Quando eu penso no papel do RH, vamos pensar em 3 dimensões. A primeira dimensão é, número 1, mais prática, o RH precisa ter algum tipo de sistema em que as pessoas possam organizar suas carreiras. Ferramenta de PDI, conversas estruturadas, um ciclo de performance. Então, as empresas precisam ter essa organização, esse mínimo, quase que uma declaração dizendo, a gente se preocupa sim com a carreira de vocês, por isso que a gente está investindo em tecnologia, investindo em treinamento para que vocês façam isso. Acho que é a primeira coisa que eu pensaria, mais técnica. A segunda coisa é, não existe, para mim, uma empresa que quer levar conhecimento sobre gerenciamento de carreira, protagonismo de carreira, que não tem uma cultura de feedback. Isso é absolutamente contraditório. Eu vou lá, eu compro uma ferramenta cara de uma super RH Tech para colocar todo mundo lá num PDI, eu falo que precisa conversar com o gestor, eu falo que precisa se alimentar de feedback, e aí no dia a dia não existe feedback. Não existe feedback. Eu fiz um trabalho com uma grande varejista de São Paulo sobre feedback, e eles mediram na pesquisa de clima deles, eles colocaram uma pergunta, você recebe feedback, qual é a frequência de feedback que você recebe? E a média de feedbacks que as pessoas recebem dentro da empresa, varejista com milhares e milhares de funcionários, 1,6 feedbacks por ano. 1,6 feedbacks por ano. O povo não conversa. Acho que vocês entenderam. 1,6 feedbacks por ano.
O que é esse Não ponto existe. 6, né? Eu fico pensando. É a média, né? Um 2. Eu sei, mas... É, um Né, ponto aquele 6. momento que fala, tem uma coisa pra te dizer, o quê? Depois a gente O que fazemos conversa. com isso, né? Desculpa, Fê, agora eu entendi. O que fazemos com isso? Então não existe o feedback pensado. Então, nessa segunda dimensão, quando eu penso no que a empresa precisa fazer com relação a esse cuidado, essa educação, crie uma forte cultura de feedback. E criar uma forte cultura de feedback não é simplesmente chegar lá e falar, deixa eu fazer aqui mais um treinamento de feedback. Outro dia, em uma outra empresa, eu fui dar um treinamento de feedback, a pessoa, nossa, Luciano, esse é o 9º treinamento de feedback que eu estou fazendo. É o 9º treinamento de feedback. E nunca alguém me falou que existe um negócio chamado cultura de feedback, nunca alguém me falou que a liderança precisa estar engajada com isso, nunca alguém me falou que a gente pode colocar isso nos valores e na cultura da empresa. Nunca ninguém me falou. Simplesmente eu tinha lá a ferramentinha, eu tinha que sentar e dar feedback para as pessoas. Então, a cultura de feedback é algo muito maior. E para mim é muito contraditório quando você quer pensar e trabalhar a carreira das pessoas e não tem essa cultura de feedback. E depois, se vocês quiserem, a gente pode aprofundar um pouco mais. A segunda dimensão. E a terceira dimensão, para mim, você precisa de líderes mentores nas empresas. A gente precisa de mais líderes mentores. A gente precisa de mais líderes que sabem ensinar as pessoas, não só a parte técnica, a bater meta, mas também como gerenciar as suas próprias carreiras. E isso acontece muito pouco. Ontem mesmo eu estava vendo, me mandaram um artigo da HBR, da Harvard Business Review, né, e 71% dos executivos que eles entrevistaram para uma análise falam que eles atribuem o sucesso de suas carreiras e onde chegaram a programas de mentoria que existiam dentro das empresas. Olha só, olha que coisa legal. Tem outra pesquisa também da Deloitte que fala que empresas que têm um programa de mentoria formal, em que líderes dão não só líderes, mas outras pessoas, mas principalmente líderes dão mentoria, melhoram a retenção em até 20%. Olha só que coisa incrível. E pouquíssimas empresas, elas param hoje em dia e falam, peraí, como que eu consigo, além de falar que tem que bater meta, treinar um líder para que ele possa ser uma pessoa que sabe escutar, que sabe instruir, que cuide da sua própria carreira, muito importante, porque líder que não cuida da sua própria carreira nunca vai ser um bom mentor de carreira, que cuida da sua própria carreira, e uma série de outras coisas que a gente sabe que são importantes também. Então a gente precisa ter essas 3 dimensões e algumas outras coisitas funcionando. Se não estiver funcionando, qualquer esforço que a gente fizer vai ter impacto, mas muito no curto prazo, e ele tende a desaparecer. Mas aí tudo isso demanda um tempo, né? Uma trajetória de você formar mentores também e o tempo também do próprio processo de mentoria, né? Como que a gente pensa agora assim nessa geração de fica enquanto vale a pena ou também os ciclos, agora também falando um pouquinho sobre as carreiras mais aceleradas, né? Os ciclos de vida dentro das empresas estão diminuindo, né? Cada vez mais comum a gente ver pessoas com menos tempo de casa, né, do que antigamente. Como que a gente trabalha esses 3 aspectos nesse curto período, assim, em que as pessoas ficam enquanto... seja eterno enquanto dure, né? Você não falou geração Z, não, né? Não escutei? Não. Porque se você falou, a gente vai brigar. Porque 90% das coisas que vocês escutam sobre a geração Z é tudo balela, gente. Como é que é lá o livro que a gente estava conversando lá? Os dados... Como mentir com estatística. É tudo mentira. Eu tenho uma colega absolutamente incrível, Lara Oliveira, ela produz conteúdo também no LinkedIn. Né, uma vez soltaram uma matéria que a geração Z estava levando os pais para entrevista. Acho que saiu, não sei se foi no exame, algum. E ela falou, não acredito nisso, ela é recrutadora. Ela falou, não acredito nisso. E ela foi investigar. E ela descobriu que essa matéria era baseada numa matéria, não lembro se era na Europa ou nos Estados Unidos, que era baseada num estudo acadêmico, de faculdade. Então, não era que as pessoas da geração Z estavam levando os pais para entrevista de emprego, era para entrevista da faculdade, o que é algo super normal nos Estados Unidos, é cultural. Então, ou seja, né, um sensacionalismo que foi criado e todos os veículos deram isso. Não sei se vocês lembram. Todos os veículos deram isso. Aí eu tenho uma palestra que eu dou sobre geração Z, eu ia dar palestra, não, Luciano, mas agora a geração Z está levando. Eu falei, você já viu algum pai na entrevista? Alguém já viu algum pai na entrevista? Alguém já ouviu falar? Vocês têm colegas de recrutamento? Já viram algum pai, mãe? Já viu? Assim, mas é uma exceção, é uma exceção. Você viu 10 pais, 10 mães? Então é uma exceção da exceção da exceção da exceção da exceção. E na geração anterior, com certeza, também teve algum pai que foi. Então, muita coisa que existe dessas novas gerações, não quer trabalhar, não quer isso, não quer aquilo, não tem âncora na realidade. Agora, eu dei a volta lá no planeta Terra, né? Agora vamos lá no planetário. Voltar para a sua pergunta. Vamos lá. Eu não consigo pensar na sua pergunta
Fê, de uma perspectiva de o que eu faço para isso. Eu falo que o que a gente precisa como empresa é entender o que está acontecendo no mundo. Entender o que está acontecendo no mundo. Então, se a gente começa a olhar o que está acontecendo no mundo, né, eu sei porque eu recentemente tive um debate bem profundo sobre o futuro do trabalho e fui atrás de alguns dados. E alguns dos dados que eu achei são literalmente testemunhas do que a gente está vendo. Então, o Glassdoor solta todo ano um relatório que chama Tendências de 2025. Glassdoor Tendências de 2025. Joguem lá que vai aparecer, acho que só tem em inglês, por enquanto. E aí, uma das coisas que eles perguntaram e trouxeram é que 2/3 das pessoas elas se sentem presas no trabalho. Presas. 2/3. Próximo de 70%. Presas. Olha só. Eu me sinto preso no trabalho. Aí você começa a olhar, aí você pega, por exemplo, eu não vou nem citar uma pesquisa em si, porque a gente tem diversas. Eu mesmo trouxe uma no livro. 2/3 das pessoas são insatisfeitas. Varia de 60% a 80%, dependendo de como você olha para isso. Isso eu já falo no livro, isso independe de país, independe de indústria, independe de qualquer coisa. Então, as pessoas estão presas e estão insatisfeitas. A Gallup tem uma pesquisa muito legal também, que solta todo ano, e soltou a desse ano, que chama Estado do Trabalho no mundo. E tem, inclusive, um recorte Brasil. E o número de Brasil é 69% das pessoas estão desengajadas no trabalho. Desengajadas no trabalho. 15% desengajadas ativamente. Elas só vão trabalhar se alguém pedir para elas fazer alguma coisa. Então, a gente, olha só, a gente começa a empilhar. Então, sentimentos ruins, eu estou insatisfeito, me sentindo preso, eu estou desengajado no meu trabalho. E aí você... Eu não estou querendo deprimir vocês não, tá, gente? Eu prometo que daqui a pouco melhora. E aí você começa a olhar as tendências do futuro do trabalho. E aí você sabe que a gente está reescrevendo a forma como a gente trabalha. Então, olha que fórmula que a gente tem no ar. E isso independe de geração. Né? O que a gente tem talvez é uma insatisfação um pouco maior nas novas gerações, mas isso independe de geração. Então, eu sou muito receoso de virar para uma empresa e falar, faz isso, faz aquilo. O que eu acho que as empresas precisam fazer é entender de onde vêm essas dores. Por que as pessoas se sentem presas? Por que as pessoas se sentem insatisfeitas? Por que as pessoas estão desengajadas? Tem uma série de razões por trás disso. E lógico que a gente nunca vai conseguir, ir lá e endereçar todos esses pontos. Mas a gente consegue endereçar alguns. Né? E eu vou aqui voltar, vou ser repetitivo. Poxa, peraí, se eu tenho um problema de rotatividade, quais são as coisas que eu posso fazer para melhorar a rotatividade? Aumentar salário? É uma piada, gente, só de remuneração, né? Que nem sempre é uma opção, mas, poxa, a gente acabou de falar, que tal criar um programa de mentoria e melhorar um pouco? Quem sabe investir numa cultura de feedback e reescrever a maneira como a gente olha isso dentro da empresa? Que tal criar uma comissão de funcionários e perguntar para eles o que eles gostariam que a empresa fizesse para melhorar algumas coisas? Então, acho que existem, sim, trabalhos que a gente pode fazer, mas não tem bala de prata. E não tem nada no curto prazo que a gente possa fazer. Então, é muito difícil virar e falar, faz isso, isso e isso. Eu acho que se eu fosse aconselhar uma empresa, antes de qualquer coisa, a fazer algo, se eduque. Entenda esses relatórios, entenda essas insatisfações, vá atrás dos recortes do Brasil, e quando você tiver essas informações e entender o que está acontecendo, aí sim é possível desenhar algumas coisas. Você respondeu, Fê? Marlon, de que área você é no grupo? Remuneração. Opa! A culpa é sempre do salário, não? Sempre sobra na pesquisa, né? Pesquisa vai dizer, por que as pessoas saem? E a culpa é sempre que está baixo, né? Nunca que está alto demais. Sempre precisa mais, está defasado, né? A comparação é muito forte. Mas até tem uma questão, né? Acho importante o mentor, né? Mas as empresas estão num momento que tem uma diversidade muito grande de grupos, né? E pessoas. E como que encaixa isso no mentor? Porque as pesquisas mostram que a geração nova está vindo mais disruptiva, não fica tanto tempo no trabalho, não tem aquela visão dos nossos pais que tinha que ficar muito tempo nas empresas. E muitas vezes a pessoa que está dando mentor é alguém mais velho, que tem esse tipo de visão e acaba colidindo, gerando uma crise ali. Então, alguns acabam ficando presos nisso e outros acabam pulando fora muito rápido. Não vou esperar para ver o que vai acontecer aqui e acaba saindo. Como que dá um treinamento nisso? Porque é uma mudança de cultura 360, né, em todas as pontas. Eu vou tentar trazer uma boa prática. Uma boa prática que a gente implementou tanto no Google quanto no Facebook, onde eu trabalhei. Nos dois times que eu trabalhei, a gente tinha essa boa prática. Rotação era muito comum também. O tempo médio de vida das pessoas que trabalhavam nos meus times girava ali em torno de 2 a 3 anos. Google, Facebook, é mesmo? Google e Facebook. Característica de time de vendas de pessoas que são mais juniores.
Esse é o contexto. Então, mais ou menos 2, 3 anos. A gente perdia muita gente para o mercado. E qual foi a solução que a gente encontrou? Ao invés de ficar se lamentando por todo mundo que a gente perdia, e a gente ia perder, era matemático, a gente já tinha, né, eram times grandes, então a gente conseguia calcular isso. Ao invés de ficar se lamentando com aqueles times que a gente ia perder, o que a gente resolveu fazer? Vamos começar a educar as pessoas e as áreas dentro das empresas sobre oportunidades internas. E o que isso significava? Literalmente ir lá para o time de marketing, ir lá para o time de analytics, ir para outros times e falar assim, olha, eu tenho uma força aqui muito talentosa, de pessoas incríveis, pessoas muito bem preparadas, que estão experimentando vendas por 2, 3 anos, vão sair dali absolutamente afiadas. Quantas posições vocês conseguem abrir para essas pessoas? Você tem, sei lá, 3, 4, 5 cabeças para colocar no seu time, tenta separar uma, tenta separar 2 para acomodar essas pessoas. E a gente fazia essa mesma educação com os times também. Olha, você está aqui em vendas hoje, a gente era absolutamente transparente, o seu tempo médio vai ser 2, 3 anos com a gente, comece a olhar os outros lugares dentro da empresa. Olha, tem marketing, tem esse time de vendas que é mais sênior, tem esse time de analytics, tem as possibilidades de ir para fora, lógico, dentro da empresa pode fazer isso, mas tem essas possibilidades também, comece a fazer isso. E eu não lembro muito bem os números, mas eu lembro que foi absolutamente impressionante. A gente deixou de ver o maior fluxo sendo de sair da empresa para ser o para entrar em outras áreas dentro da empresa. Mas isso precisa ser construído. Por que eu vejo nas novas gerações hoje? Eu trabalho com muitas pessoas das novas gerações, principalmente em mentoria. Eles querem experimentar coisas diferentes. Eles querem ter novas experiências, novos olhares, novas maneiras de fazer as coisas. E para eles, em alguns casos, é irrelevante fazer aquilo internamente em outro lugar ou fora. O que eles querem é a experiência. Então, se as empresas conseguirem criar algum tipo de sistema em que incentiva essa movimentação interna, seria uma outra boa forma de diminuir a saída dessas pessoas. Muito bom. Até pegando um gancho, né, a gente está implementando uma ferramenta da carreira, né, a trilha de carreira, e vai ser algo bem importante porque mostra onde a pessoa está, onde ela está sentada hoje, quais são as possibilidades. Isso abre um leque na mente dela para falar, ó, para onde você vai, quais são as possibilidades, é isso que você quer, como que você quer se movimentar. E acho que esse é um primeiro gatilho, porque se a pessoa vai para um mentor e solta, muitas vezes ela é guiada por, eu vou fazer o que está funcionando para mim. E nesse momento pode gerar uma insatisfação lá na frente. Então, é um bom encaixe assim, de ferramentas. Acho que isso é mais um elemento para quem está trabalhando ali, né? Mas o lance, a gente falou de afetividade, fazer uma leitura. Eu acho que quando eu estou guiando alguém, eu preciso fazer um mapeamento bem legal, sabe? Eu preciso entender o ser humano que está do meu lado ali. E ele é um cara que eu gosto de futebol. Mas tem muita gente que convive comigo que detesta futebol. E aí eu fico dando exemplo de futebol, passo de ridículo. Então eu falei, parei de futebol. Você gosta do quê, cara? Pô, eu gosto de vôlei. Beleza, vou aprender de vôlei um pouquinho. Não vou ser um especialista, mas sei quem está jogando. Porque não é porque é por aí, mas é por aí que a gente vai criar uma conexão. Eu preciso entender aquele mundo para de certa forma, saber o que é valor e aí sim direcionar para os interesses do negócio, porque no fundo eu tenho que preservar, né? O que você pensa, cara? A gente nunca vai ser amigo de todo mundo no trabalho, né? Eu falo que um líder ele precisa sempre encontrar um ponto de equilíbrio. Uhum. Eu tenho 15 pessoas que trabalham comigo e eu vou saber o que as 15 gostam. Eu vou customizar as minhas conversas com essas 15. O que você acha que vai acontecer com esse líder? Maluco. Burnout. Não tem condições. Não dá para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ser construído no longo prazo. Isso pode ser construído com o que eu chamo de um certo tipo de intimidade corporativa. De novo, a gente não vai ser amigo de todo mundo no trabalho, mas a gente pode ser próximo de todo mundo no trabalho, e principalmente se a gente está numa cadeira de liderança. E o que eu vejo hoje? Quando, em muitas empresas, não existe um alinhamento de responsabilidades com a sua força de liderança. O que o líder tem que fazer? Se eu pegar 10 líderes aqui descontextualizados, que não sabem que a gente está nesse papo hoje, sentar aqui e falar assim, qual que é a sua maior responsabilidade? O que você acha que eles vão responder? Bater meta. Bater meta. Meta. Se pedir 3 coisas, meta, o projeto. Talvez um ou outro vão mencionar, eu preciso inspirar, motivar e fazer com que as pessoas do meu time sejam produtivas. Isso, para mim, é um grande erro, porque todo mundo que gerencia um time depende daquele time para atingir aquela meta.
Eu tive um gestor de uma empresa de tecnologia, marcou uma sessão de mentoria comigo, Luciano, não consigo me conectar com o meu time. Não consigo me conectar com o meu time, eu preciso de ajuda. E aí a gente começou a conversar e em determinado momento da minha conversa eu fiz a seguinte pergunta para ele, eu falei assim, como que está a frequência de one-on-ones com seus times? Eu faço uma vez por mês, mas nem sempre dá, né? Tem prioridades. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu falei, você pode listar para mim 3 coisas que são mais importantes do que ter tempo de qualidade e com frequência com os times que te ajudam a bater sua meta? Alguém consegue? Não tem. Simplesmente não tem. Então precisa existir quase que uma mudança de pensamento. Precisa existir uma releitura do que a gente está fazendo e entender que a gente precisa colocar as pessoas, como gestores, colocar as pessoas no centro, não porque a gente vai ser uma pessoa boazinha, não porque a gente quer ser um gerente legal, não porque a gente quer que todo mundo goste da gente, é porque não existe outro caminho para aumentar coisas que são importantíssimas dentro de qualquer empresa. Moral, produtividade e lucratividade. Não é para ser bonzinho, gente. É para fazer as coisas que importam para a empresa. Então, eu não sei se o caminho é a supercustomização. Eu estaria muito satisfeito se existisse um aumento de consciência, porque isso que você faz é exceção. Pouquíssimos gestores fazem isso. Aquele número que eu dei lá de feedbacks, frequências de one-on-one, eles são inexistentes em muitas culturas, isso precisa existir. Então, para mim, precisa existir a consciência de que as pessoas estão em primeiro lugar. Eu vou saber se ela joga vôlei ou se ela gosta de futebol. Eu deixo isso para o tempo construir, e aí vai ter o contexto, o tamanho do time, uma série de outras coisas que talvez previnam isso de acontecer, mas ainda assim dá para deixar as pessoas em primeiro lugar. Eu acho que isso é fundamental, cara. E tem uma questão de ser genuíno e tem uma questão de querer bater meta usando as pessoas como resultado, né? Porque esse é outro ponto também. E a autenticidade qualquer um sabe. Eu acho que se tem uma coisa que não preciso explicar para ninguém é isso. Olha para a internet, porque algumas coisas vão, outras não. Porque o cara sabe o que é autêntico, e as pessoas sabem ler quando o teu chefe está sendo autêntico ou ele está querendo bater meta em cima de você, fazendo o procedimento que alguém disse para fazer, né? Total. E assim, desculpa, eu vou até falar, esqueci de falar que eu estava aqui na minha linha de raciocínio, mas eu falo muito rápido, eu mesmo esqueço as minhas ideias, gente. E tem o outro lado também. Tem o líder que quer ser aquele super atencioso, super bonzinho e que acaba perdendo a mão com o que ele está fazendo. Outro dia, uma mentorada chegou para mim, numa mentoria em grupo, falou assim, Luciano, eu tenho uma pessoa do meu time que entrega tudo fora do prazo, absolutamente desorganizado. Mas aí eu não quero ser micromanager, né? Porque eu acho que o jeito é só ir lá acompanhar o que ele faz, mas eu não quero ser micromanager, não quero ser a microgerenciadora. Isso até me inspirou a escrever um artigo. Só não é microgerenciado quem merece, gente. Quem não merece tem que ser microgerenciado. Sim, lógico. A gente cria muitas fantasias no mundo da liderança, que eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Eu até brinco, gente, eu falo que água na dose errada mata e veneno na dose certa cura. Tem algumas coisas ali que todo mundo olha, quando a gente fala de liderança, microgerenciamento, por exemplo. Não, meu Deus, não posso fazer isso de jeito nenhum. Depende do contexto. Não é se eu quero ou não quero, tem que fazer. Então, como eu já tinha dado o exemplo do outro lado, acho que tem que encontrar um certo ponto de equilíbrio. Tudo na vida. Cara, vamos botar um ponto nisso e vamos falar de lealdade corporativa. Que eu sei que é isso que você toca muito nesse ponto. E talvez a gente confunde certas coisas. Existem interesses econômicos por trás de uma organização. E eu queria entender como tratar a lealdade nesse ponto, porque eu acho que tem muita gente que, por estar numa empresa muito legal, cara, muito maneira, os caras te tratam bem pra caramba, no fundo vem uma cobrança dizendo, cara, eu não posso fazer isso, não posso deixar esse negócio. Então, como você trabalha a mente desse cara, e eu acho que esse mentor tem que fazer isso com esse sujeito na hora, porque talvez eu estou aprisionando alguém que tem que voar para outros cantos e não deveria. Então, como eu ensino o que é ser leal para o cara não achar que está pisando na bola e falar assim, puta, eu estou traindo meu chefe, estou pisando na bola com ele. Dizer não, né? Dizer não sem medo, né? Exatamente. Fale sobre isso, cara. E conte causos também, porque eu sei que você coleciona alguns. Eu não vou falar que a gente não pode usar a palavra lealdade no mundo corporativo. Mas eu vou falar para vocês evitarem usar essa palavra, porque ela causa uma série de confusões. Empresas
cargos, trabalhos podem ser lugares incríveis para nossa carreira. Eu fui muito feliz no mundo corporativo. Eu tenho orgulho de ter trabalhado em cada empresa que eu passei. Eu fui leal? Não sei. Quando eu saí do Google para ir para o Facebook, provavelmente acharam que eu fui desleal. Mas a gente não pode pensar com esses termos. Essa não é a regra do jogo corporativo. Outro dia um leitor me falou, Luciano, surgiu uma oportunidade incrível para mim, mas eu vou ser muito ingrato se eu fizer isso. Olha a palavra que ele utilizou. Ele não utilizou a palavra traição, que geralmente é traição. Eu vou ser muito ingrato se eu fizer isso. Né? E aí, na hora, na minha cabeça, assim, eu consigo até visualizar as letras. Assim, de bate pronto, eu nem fiz no teclado. Eu falei, não confunde gratidão com dívida. Gratidão pelo lugar que você passou não tem que ser confundido com uma dívida desnecessária. Como que você é grato pelo lugar que você trabalha? Como que a gente é grato? Fazendo um bom trabalho. Fazendo um bom trabalho, dando o nosso melhor, desempenhando o nosso melhor, justificando por que a gente está recebendo aquele salário, se desenvolvendo para que a empresa também consiga se desenvolver. É assim que eu sou grato, fazendo um bom trabalho. Você fez um bom trabalho no lugar que você passou? Seja pago, seja grato. Aquilo não é uma dívida. Surgiu uma nova oportunidade, vai. Faz parte da nossa caminhada corporativa. Quem aqui já trocou de emprego alguma vez? Quem aqui nunca trocou de emprego? 2 pessoas. Pode erguer, não precisa ter... Não, é 12 anos e 13 anos de idade. Né? Porque ainda não tiveram a possibilidade, ou seja, né? Nada. 18 anos. 18 anos. De empresa. Uau! Mas esse é um caso à parte, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Vamos botar de lado. Vamos botar isso aqui no estacionamento. Eu também fiquei 11 no Google. Ficar muito tempo na empresa não é um problema. Não é regra de crescimento, mas não é um problema. Então, não faz muito sentido isso, sabe? Não tem por que a gente confundir essas duas coisas, porque quando a gente confunde, a gente pode ferir e prejudicar mortalmente a nossa carreira. Mortalmente a nossa carreira. Ou criar grandes dificuldades para o desenvolvimento da nossa carreira. Por quê? Eu vou ficar aqui porque está quentinho. Eu vou ficar aqui porque está legal. Eu tive um caso de um mentorado. Luciano, estou há 11 anos na empresa. Cara, mas a empresa é legal, puta, eu estou aqui. Eu falei, me conta um pouco mais da sua vida. Ele era comprador. Eu não sei se, alguém que já trabalhou com compras? Compras é uma área que está sendo brutalmente automatizada. Aí olha a situação dele. 11 anos no cargo. O time tinha 9 pessoas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 pessoas. Era ele mais um. Empresa crescendo. 2 pessoas. Por quê? Está sendo automatizado. E aí ele, mas a empresa é legal, eu tive uma oportunidade, eu nem quis conversar com aquela oportunidade, mas a empresa é legal. Gente, quando a gente olha e fala, poxa, a empresa é legal, aqui eu estou confortável, a gente apaga e para de entender algumas ameaças que estão ao nosso redor com relação à nossa carreira. E no mundo de hoje, a gente não pode dar esse vacilo de jeito nenhum. Se eu estou ali no lugar que eu percebo que está diminuindo, né, me pergunta até se é uma questão de transição de carreira, mas que está diminuindo, qual é o pensamento que eu tenho que ter? Opa, esse lugar pode ser muito legal, eu tenho um líder absolutamente incrível, mas nós éramos em 9, agora tem 2. Eu não sou promovido há 8 anos. Mas vocês pagam meu salário, é tudo legal, mas eu não estou aprendendo nada novo. Eu não faço um curso há não sei quanto tempo. Olha o risco que essa pessoa está correndo por uma certa lealdade. Então, a lealdade, para mim, ela tem que ser colocada em outro lugar. Vamos ver, se alguém me conhece, vai saber o que eu vou falar agora. Onde que a lealdade tem que ser colocada? Na carreira. Você tem que ter lealdade com a sua carreira. O que é melhor para a minha carreira? Aí vai entrar num loop agora. Porque se eu faço o que é melhor para a minha carreira, vamos voltar lá para o primeiro ponto? Se eu faço o que é melhor para a minha carreira, quem que se beneficia com isso? Além de mim? A empresa, meus colegas e todo o ecossistema. Então, percebe? É quase que uma armadilha mental isso. Eu vou ser leal, mas essa lealdade pode te custar muito caro. É uma inversão mesmo de lógica, assim, né? Porque eu fico me colocando no lugar de vocês, ouvindo, assim, na pessoa física. Pô, legal, pensar na minha carreira. Porque vocês também estão sentados em
em posições dentro da empresa, né? Vocês também têm uma carreira. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que quando pensa assim, falar para o pessoal, pô, seja egoísta com essa carreira, que seja eterno enquanto dure, não seja leal, é pensar que vai começar tudo de novo, né? Porque daí aquela pessoa vai sair, pode sair, aí você vai abrir vaga e fala, puxa vida, eu investi tanto, eu fiz o mentoring lá, preparei a liderança. Então, eu imagino que muitos de vocês devem estar com esse conflito, assim, tipo, entendi, legal, protagonismo, tamo junto. Por outro lado, tá assim, nossa, mas agora eu vou começar tudo de novo. Dói, lógico que dói. Mas faz parte. A Não tem o que pérola fazer. precisa de um grãozinho ali, né? Perguntem, hein? O grupo tá vamos ver aqui que eu tô olhando. Vocês estão... Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta. Por que você saiu do Google 11 anos? Fale, agora a gente vai... Indicador de autenticidade. Queremos os pormenores. Quando vocês lerem meu livro, vocês vão chegar numa parte que fala sobre a fórmula da felicidade no trabalho. Que nada mais é do que um conjunto de coisas que a gente deveria refletir sobre o que nos move no trabalho. O que me mantém no trabalho. Uma das grandes origens da dor no mundo corporativo com relação à minha carreira, onde eu estou hoje, é uma falta de reflexão sobre o que eu quero. O que eu quero? Eu perco a conta todos os dias de pessoas que vêm falar comigo, Luciano, eu estou infeliz. Aí eu pergunto por quê. E a pessoa, ou ela me traz uma única dinheiro, chefe, uma coisa só, ou não sabe responder aquilo. E eu falo que essa falta de reflexão, ela é extremamente problemática. Eu comparo isso quase a como se a gente tivesse uma bússola corporativa e alguém roubasse aquela bússola da gente. Quando eu não tenho essas reflexões, eu literalmente não sei para onde eu vou ir. E aí eu falo, reflitam, pensem, o que move vocês no trabalho? É ser reconhecido, é ter um time, é trabalhar em determinada indústria, é algum projeto, alguma experiência, dinheiro. Dinheiro é importante também. Esteve na minha lista por muito tempo, gerenciar times grandes, trabalhar numa empresa internacional. A gente precisa entender quais são essas coisas que movem a gente no trabalho. Eu trago isso no livro. E uma das coisas que não está no livro, que se eu tivesse pensado nisso antes eu teria colocado, é que tem uma pergunta que precede essa reflexão. E a pergunta que precede essa reflexão é: quem a gente quer ser profissionalmente? Quem eu quero ser profissionalmente? Pergunta difícil de responder. Poucas pessoas conseguem responder, mas ela é extremamente necessária. E por que ela é extremamente necessária? Se vocês virassem para mim agora e falassem assim, Luciano, quem você quer ser profissionalmente? Eu vou responder com uma clareza absurda. Eu quero ser reconhecido como um dos maiores palestrantes de carreira e liderança do Brasil. Um dos. Não tenho um ego tão inflado assim. Um dos. E eu estou para carreira, não sei se vocês me digam, né? Vocês podem falar. Acho que carreira eu tenho feito um bom trabalho e liderança ainda estou em construção, que eu até acredito que é a minha área de expertise, na verdade. Mas comecei com carreira. É isso que eu quero ser. E eu falo que eu trabalhei muito tempo no Google, depois fui para a Meta. E o que me catapultou do Google para a Meta já era um começo de uma insatisfação que na época eu não entendia o que era. Alguma coisa ali dentro me falava que não tá, alguma coisa diferente precisa acontecer. Você não tinha essa clareza, não então? Não tinha essa clareza. E aí a Meta veio, né, eu tinha um escopo de Brasil, e eles me ofereceram cuidar de uma região de Latam, que eram 3 escritórios, e eu achei aquilo um desafio muito legal, movi para a Meta. Durante 2 anos eu trabalhei mais do que eu trabalhei em toda a minha vida, para a Argentina, para o Estado do México, para os Estados Unidos, coloquei os escritórios de pé, contatei os líderes, o time começou a entregar. Passaram-se 2 anos, o que vocês acham que aconteceu? Aquele mesmo bichinho lá dentro, lá no meu peito, começou a me incomodar, me incomodar, me incomodar, me incomodar, me incomodar. E um dia, do nada, eu falei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí eu li um artigo, não sei nem se eu mencionei esse artigo no nosso primeiro papo do Adam Grant, acho que eu mencionei esse artigo, não? Eu li um artigo chamado Languishing, que em português está traduzido como definhamento. É do Adam Grant, que é um famoso psicólogo organizacional. E ele falava que, né, existe uma coisa entre a depressão e o estado normal que ele chama de definhamento, que é como se a gente perde a nossa energia aos pouquinhos, né? Como se alguém roubasse ali 0,5% da sua energia todos os dias. Você vai operar normal, com menos 0,5%. Só que depois de 1 ano, você está um caco.
E aquilo me gerou muitas reflexões. E quando eu comecei a pensar o que eu queria para mim, eu comecei primeiro pelo exercício do livro. Cara, quais são as coisas que me movem no trabalho? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje? Por que eu estou tendo esse cargo ainda? E eu já estava produzindo um pouco de conteúdo para as redes sociais, já estava dando uma palestra ou outra, dando algumas mentorias pro bono. E quando eu comecei a fazer a minha lista, olha só o que veio na minha lista, gente. Trabalhar com educação corporativa, dar mentoria, não ir mais para o escritório. Eu não queria mais para o escritório, não tinha mais essa vontade. Fazer coisas que são alinhadas com o que eu acredito no mundo. Aí eu olhei para a lista de coisas que me moviam no trabalho, estar associado com pessoas que eu acredito que também estão fazendo bem para o mundo. Aí eu olhei para a lista de coisas que me moviam e eu olhei para a lista de coisas que eu encontrava no meu trabalho. Era absurdamente incompatível. Era absurdamente incompatível. E veja bem, gente, é muito fácil a gente confundir isso que essa empresa é ruim, não é mais como era antes. Quem nunca escutou? Não mudou, já não é mais como era antes era melhor. As chances disso ser uma mentira desvairada são enormes. Quem mudou não foi a empresa, você provavelmente mudou. Se você só não tem compreensão disso. E quando eu adquiri essa compreensão, eu falei, não, peraí, o que me move no trabalho é isso. E é isso que eu tenho hoje. Foi o dia que eu falei, eu vou sair daqui. Eu vou começar a construir a minha saída e eu vou sair daqui. E sem romantizar, gente, eu me preparei financeiramente para isso. Eu me preparei muito bem. Eu já estava com certo prestígio nas redes sociais, estava sendo muito assediado para fazer algumas coisas que possivelmente poderia virar ali uma linha de negócio, né, uma empresa que eu tenho hoje, para aquilo, não como antes, mas poderia virar, e acabou dando muito certo. Acabou dando muito certo o que eu fiz. Mas tudo começou com essas reflexões. Então, se existe esse incômodo dentro de vocês, eu incentivo todos a fazerem essas duas reflexões. Mesmo que não tenham as respostas. Quem vocês querem ser? Viajem, gente. Imaginem um futuro possível. Quero ser a pessoa mais influente do Brasil em remuneração. Quero ser referência da minha empresa. Quero ser um palestrante desse tema. Quero ser alguma outra coisa. Imaginem esses futuros possíveis, que hoje para vocês apelam. E depois reflitam o que move vocês no trabalho. E depois que fizerem isso, respirem fundo e comparem com a realidade. Aí vocês vão ter uma resposta bem mais profunda sobre onde vocês estão agora. Nesse processo todo do bichinho que começou a te incomodar, como que a gente está falando para RHs, né? Como é que foi? Como é que você sentiu isso? Porque a partir do momento que você sentiu isso, acho que deve ter muita gente que talvez tenha profissionais nas empresas que também estão com esse bichinho, pessoas-chave, importantes, que de repente estão ali. Como é que foi esse tratamento? Assim, como é que foi? Você recebeu uma mentoria, um acompanhamento? Alguém te encorajou a fazer isso? O RH falou assim, fica, ou então, não, Luciano, voa. Como é que foi do outro lado agora a percepção? Não tive suporte. Não tive suporte, mas eu nem procurei também. Não é que eu cheguei para a empresa e falei, agora eu quero dar palestra e quero escrever um livro e quero ficar postando no LinkedIn, eu quero fazer essas coisas e aí. Eu acho que eu nunca levei isso como um problema para a minha empresa, então eu não tinha nenhuma expectativa, até porque quando tomei a decisão ela estava muito bem posta dentro de mim. Mas como eu acho que as empresas podem lidar com isso? Vou ser repetitivo de novo. As empresas precisam treinar os líderes a terem essas conversas. As empresas precisam treinar seus líderes para que sejam melhores mentores. Porque uma empresa, de uma perspectiva de RH, nunca vai pegar um anseio desse tipo. Como? É impossível. Como? Como que eu tenho ali 600 pessoas, 6 mil pessoas, 60 mil pessoas? Como que eu vou saber os anseios daquelas pessoas? O que eu preciso é quem está ali na linha de frente, no 1 a 1, os meus gestores. Então, os meus gestores, sendo melhores mentores, eles vão poder capturar isso. E se eles capturarem isso, eles podem gerar valor para a empresa. Ainda tem um grande obstáculo que eles vão precisar passar. Não lembro quem foi que mencionou, que é o obstáculo do, meu Deus do céu, treinei essa pessoa por 2 anos e vou perder ela agora. Por quê? Eu vou contar um outro caso que eu tive. Eu tive um caso na Meta. Eu gerenciava alguns times, eu tinha um time que gerenciava agências de publicidade, uma célula. E aí teve uma mudança global, uma mudança que foi discutida por 6 meses, a gente implementou a mudança, afetava uns 600 funcionários no mundo inteiro, e aí uma pessoa do time que trabalhava, era um gerente de contas de agências, pediu para falar comigo, falou, não, Luke, isso é um absurdo, eu não quero fazer isso, que tinha uma tarefa nova que eu não queria fazer. Eu não quero fazer isso, eu quero que você leve o meu feedback para a gente mudar isso. Aí eu respirei e falei, Rafa, existe uma coisa que eu aprendi bem jovem na minha carreira e que eu vou tentar passar para você agora, que eu aprendi isso de um gestor. Não briga com a realidade.
Não briga com a realidade. Cara, a gente está discutindo isso há 6 meses. A gente implementou isso para centenas de pessoas no mundo inteiro. Você acha que realmente a gente vai mudar isso porque você não gosta de fazer essa tarefa? Você realmente acha isso? Porque se você acha, você não está ancorado na realidade. Desculpa te falar desse jeito, mas não vai mudar, isso não faz o menor sentido. Agora eu vou te contar uma história pessoal minha. Eu já estive num momento da minha carreira em que aconteceu algo, uma reorg, na empresa que eu trabalhava, em que eu tive que fazer alguma coisa que eu não gostava. Na verdade, isso aconteceu 2 vezes. Numa das vezes eu resolvi arriscar e experimentar, e deu muito certo, eu gostei. Na outra eu não gostei. Não era aquilo que eu queria fazer. Sabe o que eu fiz? Eu mudei. Eu mudei de time. Eu apliquei para uma outra área e mudei de time. Porque eu sei que eu não vou mudar a realidade do que estava ali. Aquela é a realidade. Se essa realidade não te serve, muda. Tem alguma coisa que você gostaria de fazer aqui dentro da empresa? Aí ele respirou, falou, tem. Eu vi que tem algumas vagas no time de Chicago, mas eu nunca tinha pensado em mudar para o exterior. Então começa a pensar agora. Está até hoje lá em Chicago. Isso faz uns 5 anos e está até hoje trabalhando lá em Chicago, no Facebook de Chicago. E por que eu amo essa história? Porque ela mostra como um gestor, agora indo para a série da questão, como um gestor ele consegue pegar uma pessoa que tem uma insatisfação, poxa, eu comecei a olhar as coisas que eu quero fazer, as coisas que me movem no trabalho, e transformar aquilo dentro da própria empresa. Poxa, você não está mais feliz em trabalhar em vendas? O que você quer? Eu quero isso, isso, isso. Puxa, isso parece muito com o time de marketing. Vamos explorar uma área dentro de marketing? Vamos conversar com o time de marketing? Conversa com essa pessoa aqui, posso mandar uma mensagem para ela agora pedindo um one-on-one para você conversar? E aí você consegue manter o talento aonde? Dentro da empresa. Agora, lógico, vamos aprofundar um pouco mais. Existem alguns momentos em que essa insatisfação é incompatível com a nossa empresa. Incompatível. Não tinha nada que alguém pudesse chegar para mim e falar, o que eu posso fazer para você ficar aqui no Facebook? Não tinha nada, absolutamente nada. Não sei que você vou te pagar um salário para ficar palestrando. Não existe, não é um negócio dele, existia nada. E às vezes o líder vai ter essa dura constatação de olhar e falar, talvez o melhor caminho para essa pessoa seja ir para o mundo, seja sair daqui. E faz parte da caminhada, faz parte do dia a dia de uma liderança. Faz sentido? Faz sentido. Sim. Faz sentido, gente? Faz. Vamos fazer uma pergunta. Estamos em casa, todo mundo, né? A pergunta, então, que tem esse direcionamento que dá condição para o Luciano no que eu estou ouvindo, é o que eu quero ser profissionalmente. A partir do momento que ele conseguiu traduzir aquilo em um jogo de palavras, ele falou, entendi o que estava me incomodando. Quem aqui sabe o que quer ser profissionalmente, tem isso muito claro e gostaria de compartilhar com a gente? Tem até um microfone aqui. O que quer ser quando crescer? O que eu quero ser quando crescer? Tem alguém? É difícil. Não se acanhe, mas seria muito legal agora se alguém pudesse dar um exemplo. Alguém? Você sabe que toda vez que a gente abre o microfone para uma plateia linda que nem essa aqui, existe um fenômeno que acontece. Ele foi catalogado, gente, é verdadeiro. Vem um bichinho chamado Gremlin no nosso ouvido e fala, não fala nada, o que vão pensar de você? Essa pergunta é boba, a sua chefe está aí do lado. Gente, chutem esse bichinho para longe de vocês. Não existe pergunta boba, não existe comentário bobo, e às vezes o que você vai trazer pode ser o início de uma conversa linda entre nós. Com esse pensamento em mente, quem levanta a mão e pega o microfone? Levantou a mão ali, ó. Ah lá, ó. Levantou, lá. Cadê? Levantou a mão ali. Não, tá arrumando o cabelo. Quem quer falar? Aqui, levantou a mão aqui também? Não, tá arrumando o cabelo também. Quem não sabe... levantou? Qual o seu nome? Caroline. Palmas. Assim, eu descobri o ano passado. Eu sou formada em Ciências Contábeis e tive uma oportunidade de ir para a área de RH. E lá eu toquei um projeto de desenvolvimento com liderança. E lá eu descobri o meu propósito de vida, que é desenvolver o ser humano. E ver o ser humano se transformar através da minha facilitação. Esse é o meu propósito, é o que brilha meu olho, é a minha paixão. Mas hoje não estou atuando com isso, diretamente. Qual o seu nome? Carol. Posso fazer um comentário? Você sabe qual que é... Primeiro, nem todo mundo consegue e vai conseguir responder essa pergunta. Ela exige uma reflexão profunda. Eu não vou mentir para vocês, eu só tive clareza dessa resposta para mim aos 44 anos. E eu tive outras respostas que me serviram. A gente pode ter respostas provisórias. Mas sabe qual é a beleza de
conseguir responder isso desse jeito, todas as coisas que a gente faz, elas se alinham com o que a gente quer. Eu estar aqui com vocês hoje, escrevi esse livro, a Aline me perguntou de um segundo livro que eu vou escrever, a palestra que eu vou dar na quinta-feira, a viagem que eu vou fazer semana que vem, a conferência que eu vou em maio, as pessoas que eu me associo, as coisas que eu faço, elas hoje estão alinhadas com essa minha resposta. E a gente vive num mundo cada vez mais louco, gente. Agora com a inteligência artificial são tantas possibilidades, são tantos caminhos, são tantas maneiras e tantas coisas que a gente pode fazer. E eu falo que nos privarmos de responder essa pergunta vai gerar muita distração e vai ser muito difícil a gente fazer esse alinhamento. Hoje eu vou fazer um curso de fotografia, amanhã de orgânicos, amanhã de programação. E, poxa, mas para onde eu estou indo? Não que a gente não possa fazer isso, pluralidade é muito legal, mas pluralidade em excesso é confusão. Então, quando a gente consegue, tudo bem mudar um dia, tá? Isso não precisa carregar isso para o resto da sua vida, não. Quando a gente consegue responder isso, é mais fácil a gente alinhar as coisas que a gente faz. E quando a gente alinha as coisas que a gente dá uma leveza no coração. Não dá, Carol? Dá uma leveza no coração, como se tudo convergisse. É como eu me sinto também. E é bom que você tem terreno para qualquer lugar, certo? Você pode estar numa ONG, você pode estar no seu trabalho, você pode estar no teu bairro, você pode... Cara, o que não vai faltar é gente para fazer isso, né? É legal quando acha o propósito dele, porque, cara, não tem quem te limite num negócio desse. Hoje eu não tô... E você corrigiu no final direitinho. Hoje eu não tô diretamente ligado, porque no fundo você está totalmente ligado. Fale de novo que a gente vai te filmar aqui, porque tem que aparecer no episódio também. Cadê a câmera? Peraí. Isso que o Luciano trouxe é muito real. É como se tudo convergisse. Então, às vezes, eu estou numa reunião tratando sobre remuneração, vem um assunto falando de feedback. Poxa, eu já ministrei um treinamento sobre isso, vou tratar. Então, eu estou ali desenvolvendo a pessoa porque é a minha paixão. É como se aquilo convergisse realmente para aquele propósito. É muito bacana isso. O olho brilha. Gente, tem um Gremlin morto ali no chão. Ó. Tem mais algum um. morto por aí? Vamos matar mais um. Vamos Tem lá. mais algum morto por aí? Cadê? Só, então, quando o pessoal decide se vai falar ou não, isso é legal porque tem o lance do jogo finito e infinito, né? Porque quando o seu objetivo é sentar numa cadeira específica, então eu quero... Pode ser também, mas é preciso... com ressalvas, você mirar o objetivo como esse, sentar na cadeira de CEO, não sei aonde e tal. Só existe uma cadeira. É um jogo finito. Quando você sentar naquela cadeira, se o seu objetivo for esse, acabou. O que você vai fazer a partir dali? Então, eu gosto do que você disse, porque você pode aplicar, como o Emerson falou, em qualquer lugar, e não tem uma linha de chegada. Porque se não for mais profissionalmente, você pode fazer isso em casa, você pode fazer isso com seus amigos. É algo que você constrói e não tem uma linha de chegada. Então, vale muito a pena. O Simon Sinek fala muito sobre isso, né? O jogo infinito. Quando a gente pensa no nosso propósito e no que a gente quer como carreira, como profissional, é importante a gente pensar o que dessa coisa pertence ao jogo infinito da vida, né? Super, super. E eu falo que eu tive muitas ambições corporativas. Eu sempre quis ser gerente júnior, gerente pleno, gerente sênior, diretor sênior. Eu sempre tive muitos desses objetivos na minha carreira, que eu confundia, né, com essa minha, né, o que eu quero ser e onde eu quero chegar. E sabe qual é a parte mais dolorida, gente? Toda vez que eu chegava num deles, eu tinha ali um frisson, né, um pico de adrenalina. 10 minutos depois, era para estar tão bom aqui, tão gostoso, por que não está? Deve ser porque é a próxima cadeira. Deixa eu fazer isso tudo de novo. Nunca é, gente. Nunca é. Amar é desejar. Então, se eu tenho que eu paro de desejar, eu paro de amar, né? Quem mais? Viramos poeta agora, hein? Gostei. Agora foi para filosofia. Cadê outro Gremlin morto? Aqui. Olá, pessoal. Vanessa, meu nome. Eu acredito que hoje, né, na empresa que eu estou no meio do caminho, eu posso dizer isso, né? Então, eu estou lá há quase 8 anos, né? Eu entrei analista na área de DP, pleno, passei a sênior, e aí almejando uma vaga de especialista, carreira Y mesmo. E, assim,
essa vaga sempre direcionada ali para a parte de folha e as coisas que eu fazia. Hoje até conversei com a minha colega aqui, a Rita, que eu conheci hoje, e assim, muito voltada para a parte orçamentária. Então, tem mais de 15 anos voltada e, modéstia à parte, né, muito bem assim, centrada em orçamento de pessoas. Então, é algo que eu domino muito. Então, dominei na empresa anterior, domino nessa, e era o que eu almejava, especialista nessa área. E quando veio a minha promoção, tá, a gente vai te promover, mas você vai ter um pé em remuneração. E aí, opa, peraí. Eu conheço, eu tenho as pessoas que me suportam aqui, eu tenho a gerência que me suporta, as BPs da empresa, mas e aí? Eu vou ter que me reinventar, vou ter que descobrir muita coisa que eu não conheço, né? Então, assim, hoje eu acredito que eu estou nesse caminho, não sei responder, tá? É isso que me move? Eu estou descobrindo, eu estou gostando até agora. Às vezes dá um frio na barriga, né? Eu sei o que me move, porque é um lugar de conforto, é aquilo que eu domino. Se alguém perguntar, né, como eu falei, modéstia à parte, eu sei tudo. Entendo a contabilidade, por que isso está entrando aqui, por que está saindo, por que estourou, por que o orçamento, enfim, qual é a variação, mas na remuneração eu estou aprendendo, né? Então, muitas vezes eu arrisco, hoje, muito mais assim, confiante, mas estou no caminho, né? Então, acredito que talvez não daqui 10 anos, mas daqui 1, 2 anos, né, eu consiga responder mais assertivamente. Mas bora lá. E nem precisa responder agora. Sim, com certeza. Você trouxe um dos maiores indícios que você está no caminho certo. Como que você se sentiu? Fala de novo. O que você sente? Frio na barriga. Frio na barriga, para mim, é um dos maiores indícios de que a gente está no caminho certo. E principalmente quando a gente consegue fazer, como você acabou de falar, transformar ele em combustível. É para a gente continuar. Requer uma dose de coragem, gente. Gerenciar nossa carreira requer uma grande dose de coragem. Tanto que quem já leu meu livro sabe qual é o último capítulo. O último capítulo do livro chama Coragem. E sem coragem, não vou dizer que é o único caminho, acho que a caminhada se torna um pouco mais difícil. Obrigado pelo depoimento. Imagina, mais um Gremlin morto aqui. Que mais, gente? É só lá atrás. Ixi, agora tem umas 6 mãos lá atrás agora. Agora tá ficando bonito, pra pressionar o pessoal da frente aqui. Ó. Não, tem 6 pessoas lá atrás ali, ó. Tá chegando a câmera aí. Aí, vai lá. Eu vou pegar o gancho. Como é que é seu nome? Ela que comentou agora. Seu nome? Vanessa. Vanessa. Eu vou pegar um gancho da Vanessa. Me veio uma coisa na memória agora. A gente acabou de voltar do almoço, né? A gente foi almoçar e a gente estava batendo um papo. Eu tô com 2 pessoas da minha equipe aqui hoje. E aí eles me fizeram uma pergunta. A gente estava conversando sobre carreira e eles me fizeram uma pergunta. A gente estava conversando sobre progressão, sobre crescimento, enfim. Sobre o que eu almejava. Se eu almejava chegar numa cadeira X, que neste caso seria uma cadeira de diretoria. Hoje eu me encontro numa cadeira de gestão, da parte de remuneração e benefícios. Se eu almejava uma cadeira de diretoria. E eu respondi para eles assim de uma forma muito sincera assim naquele momento, que eu não sei a resposta, que hoje eu de fato não tenho essa resposta clara para mim. Eu acho que é uma coisa muito de momento, mas que a maturidade que eu tenho hoje me coloca muito no xeque assim, que tudo na vida são escolhas, né? Então, se eu escolher chegar numa cadeira de diretoria, tem muitas coisas também que eu também vou ter que abrir mão no meio desse caminho. E o que para mim é negociável e o que para mim é inegociável na minha carreira, que eu acho que é que a gente entra num mérito de equilíbrio, né, do quanto aquilo vai me fazer bem ou não. Como profissional de RH, eu já pude acompanhar colegas, gestores, mentores nesse período, e onde eu vi muitos altos e baixos. O quanto essa pessoa chegou ao extremo de estar realizada, de estar feliz, enfim, e o quanto essa pessoa chegou a uma fase de esgotamento também. Então, o quanto aquilo é algo que realmente vai brilhar os meus olhos a longo prazo, assim. Então, é uma pergunta que eu fiquei para mim, assim, espero um dia conseguir responder. Nesse momento, de fato, é uma interrogação assim na minha vida. E que bom. Eu falo que quando pelo menos a gente sabe que é um ponto de interrogação, já é um ponto de partida. Quando não existe a reflexão, se torna um campo um pouco mais perigoso. Mas eu só te desafio a... Não sei exatamente o que você falou, né, que me deu essa pontadinha. Eu iria para esse cargo de direção, ou tentaria esse cargo de direção de qualquer jeito, mesmo sem ter certeza, sabia?
Você já está num cargo de gestão. Qual é a diferença de um cargo de gestão para um cargo de direção, a não ser talvez ter um pouco mais de responsabilidade, aprender um pouco mais, ter um pouco mais de desafios? Eu entendo e concordo com você precisa refletir, mas ao mesmo tempo, eu tive momentos da minha carreira que eu não tinha algumas certezas, e eu falo que quando eu não tinha essas certezas, eu procurava problema para a cabeça. Esses problemas para a cabeça geralmente era fazer alguma coisa nova, me enfiar num desafio, me enfiar num projeto, criar ali algum tipo de movimento. Lógico que essa é a minha personalidade, mas deixo para você refletir. Adorei o depoimento. Obrigada. Eu acho que tem uma reflexão legal sobre isso também, que é o processo da jornada, né? Porque a gente bem sabe que quando a gente promove alguém para uma cadeira, essa pessoa ela já era aquela posição antes dela estar com aquele título, né? Então, ela já tinha indícios de que ela teria uma senioridade ou estava preparada para, e então ela recebe uma promoção. Então, tem muito disso, que a gente pode almejar uma cadeira também, um destino final, mas a gente já precisa ir sendo antes de ser de fato, né? E quando a gente presta atenção na trajetória, eu acho que fica mais fácil a gente reunir argumentos também, para quando a gente chegar lá não ser frustrante, porque o foco não era a cadeira, mas no processo eu fui entendendo quem eu era, as habilidades que eu tinha, e eu sentei na cadeira. Beleza, agora eu reuni mais informações de mim, né? Tem mais a ver com autoconhecimento também, né? Adorei. Ela comentou também de como fazer as escolhas, né? Acho que é o processo de clareza que a gente trouxe, né? Para ela poder falar, sim, eu quero, não, e isso definir essa jornada, essa construção que ela vai fazer vai ser com base nessa clareza que ela teve, né? Isso vai facilitar o processo. Total. Boa. Tem uma coisa uma frase que eu nunca me esqueci, desde moleque o Futura faz uma propaganda, não sei se faz mais, porque eu também não assisto o Futura mais, mas eu lembro que eu assistia, não é da propaganda. O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Em todos os episódios que nós fizemos hoje, a lição de casa foi uma pergunta, não foi uma resposta. Não sei se vocês repararam isso, né? Mas o que o Luciano ele acabou de deixar para a gente aqui foi uma joia, que eu não tenho a resposta ainda, mas eu vou buscar. O que move um cientista, meu amigo, não é o que os caras deixaram escrito para ele, é o que ainda não foi descoberto. Ou é quebrar determinada teoria ou pensamento de algum outro, mas o cara está em busca disso. Profissionalmente falando, quando a gente encontra, é muito gostoso, porque a gente entra no estado de flow, né? Eu acho que aos 44 você entrou nesse momento para dizer, cara, agora eu sei o que vou fazer. E agora o livro faz parte da caminhada e vai ser gostoso construir esse livro. E vir aqui para bater um papo com os caras em Curitiba vai ser gostoso, porque faz parte do meu DNA. Não é todo mundo que gosta de um negócio desse. Não. A gente já convidou pessoas para ir no podcast, o cara falou, não sei, cara. Não sei, tipo, cara, vou ter que viajar. Aí eu falo, pô, beleza, já entendi, o cara não curte essa parada. Talvez ir fazer um negócio desse é extremamente chato. Beleza. Mas quando a gente encontra alguém, ou alguém, né, porque 3 pessoas se sentaram aqui hoje, vamos citar 4 pessoas aqui, então é uma delícia isso, cara. É inexplicável. Tem um livro que eu não li, mas que o post apareceu para mim aqui, e aí me chamou a atenção, porque eu falei, por quê, né? O título é Por que pessoas inteligentes cometem erros idiotas? E aí uma pessoa a pessoa que postou, né, tem uma explicação, né? Porque aí eu falei, por quê, né? Aí tá assim, as pessoas instruídas e inteligentes são menos inclinadas a aprender com seus próprios erros e a aceitar conselhos. E quando erram, elas são mais capazes de criar argumentos elaborados que justifiquem o seu raciocínio, tornando-se cada vez mais dogmáticas em seus pontos de vista. E o pior, elas parecem inclinadas a ter um maior viés de ponto cego, ou seja, são menos capazes de reconhecer os furos na própria lógica. Então, às vezes não é também só sobre você ser inteligente, né? Você está num processo, às vezes, de mentoria, numa humildade, num lugar de entender que, por mais que você tenha claro, às vezes, o seu objetivo, o seu propósito, a rota pode mudar, ou alguém pode ter alguma coisa diferente para te ensinar, ou talvez você não seja tão inteligente assim e possa não estar cometendo um erro idiota. Mas, Fê, você sabe que eu tive um caso desse semana passada. Eu tenho uma mentorada que ela me procura a cada 3, 6 meses. Ela é absolutamente brilhante. Brilhante. É uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci profissionalmente. E aí ela veio conversar comigo porque está muito atarefada, está fazendo muita coisa, que não sei o quê, o gestor dela é insensível, que ela está com muita coisa, e deu mais uma prioridade para ela. E a gente começou a conversar, cavucar. Aí ela soltou uma coisa que me deu um material que eu não tive como não agarrar. Ela, não, porque
Eu acabei de voltar de férias e já fiz 17 tarefas. E eu já estava com uma desconfiança com relação a ela. Eu falei assim, legal, você tem um documento? Tem. Eu falei, abre o documento. Eu falei, quantas dessas 17 tarefas foi o seu gestor que te pediu? Ela deu uma paralisada assim. Aí, peraí. Ela ficou quietinha. Eu falei, fala, menos da metade. E olha só, e ela é uma pessoa extremamente inteligente. Eu falei assim, mas de onde vieram essas demandas? São coisas que eu acho que eu tinha que fazer. Então, olha só, olha a história que ela criou na cabeça dela. Eu estou trabalhando muito porque o meu gestor insensível está me passando um monte de coisa. Aí, desse monte de coisas que ela estava fazendo, menos da metade foi o que o gestor passou para ela fazer, que eram os mais importantes para ela fazer. O resto não precisava. Mas a cabeça dela contava uma história muito diferente. Ela é extremamente inteligente. Isso que você falou é absolutamente verdade. Também não li esse livro, não gosto de comentar esse livro que eu não li, mas é absolutamente verdade. E eu falo que uma das maiores armadilhas que eu vejo as pessoas caírem no mundo corporativo o tempo todo é não conseguirem enxergar essas falhas nas suas próprias lógicas. Elas vão lá, elas criam uma narrativa e elas vão se agarrar nessa narrativa até o barco afundar. Não tem nada que consiga movê-las daquela narrativa que elas criaram. Eu tive uma mentorada, Luciano, a minha gestora não gosta de mim. Não gosta de mim. Ela prefere outras duas meninas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Falei, tá, me conta um pouco mais, me conta um pouco mais. Aí, em determinado momento da nossa conversa, eu perguntei para ela, o que você já fez para melhorar o relacionamento com a sua gestora? Eu não fiz nada. Quem tem que fazer é ela. O que vocês acham disso, gente? A responsabilidade de ter um bom relacionamento com colegas de trabalho, e o gestor é um colega de trabalho, é de todo mundo. É de todos nós. E eu falei assim, deixa eu te contar essa história, talvez de uma perspectiva diferente. E se essas duas meninas que você falou, que ela gosta mais, fizeram exatamente isso que eu estou te falando para fazer agora? E se elas botaram energia para criar esse relacionamento melhor com a sua gestora? E se elas continuam colocando energia para criar esse relacionamento com a sua gestora? Você pode me afirmar com 100% de certeza que elas não fizeram isso? Não posso. Eu não posso, mas eu tenho impressão. Não trabalhe por impressões. E olha só, e de novo, e assim, foi muito difícil desconstruir essa narrativa da cabeça dela. Muito difícil. E, gente, não se enganem, todos nós padecemos disso. Eu também. Essa mesa inteira. Todos nós caímos nessas falhas de lógica o tempo todo. Por isso que eu falo, gerenciamento de carreira, questões de trabalho, reflexão e conversa. Por isso que eu acredito tanto no poder de um mentor. Porque o mentor pode... Eu não virei para ela e falei, você está errada, você não está fazendo isso. O que eu virei para ela e falei assim, deixa eu te dar mais duas coisas para você considerar. Eu não enxergo essa história da mesma maneira que você enxerga. Deixa eu te explicar aqui quais são as maneiras que eu enxergo. E quem sabe na nossa conversa aqui a gente consegue achar duas mais adicionais. Duas mais diferentes. Então, Fê, obrigado por ter puxado esse, não sei se estava nos seus stories, não sei o quê, porque esse é um ponto muito importante que a gente reflete muito pouco, e eu falo que esse é um tipo de consciência que precisa estar um pouco mais elevada, principalmente quando a gente está no RH. Repararam num jogo, tem uma estrutura de lógica, de pensamento agora que é, a partir do momento que você recebeu a narrativa, você perguntou, você já considerou ir lá bater um papo, restabelecer um relacionamento? Você deu a ela mais uma condição crítica. Você sabe que esse lance de agarrar as narrativas, nesse momento político que a gente vive, agarrar a narrativa, por exemplo, e agarrar a narrativa do teu político, por exemplo. Qualquer que seja. Qualquer que seja. E qual é o ponto? Por exemplo, você discorda do teu cônjuge? Sim. Você discorda do teu amigo? Sim. Você discorda não sei o quê? Sim. O discordar você coloca pimenta na coisa para fazer algumas discussões. Você discorda, por exemplo, da pessoa que você gosta lá, daquela referência, o político ou um influencer, ou seja, não. Eu não sou capaz de fazer uma pergunta que derrube aquilo. Atenção. Isso pode ser um problema. Você deu um exemplo num caso de um gestor, mas pode ser qualquer um. Nós podemos estar firmados em alguns dogmas ou algumas estruturas de pensamento que a gente não tem coragem de questionar, porque a gente sabe que se desmoronar aquele prédio vai gastar muita energia e a gente vai ficar muito frustrado, né? Só que só existe, o antídoto é esse. É uma pergunta. Questiona esse negócio, cara. Não tem que gastar energia, senão é capaz de fazer um negócio super idiota e... Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo 14 atividades, pô? Por isso que eu acredito tanto no poder do coletivo. Eu falo que quando a gente se abre para o coletivo, e até um esclarecimento... Quando eu falei mentor na fala anterior, não é só naquele velhinho careca, no meu caso.
barbudinho, né, que passou ali 60 verões, né? Não, gente, mentor é alguém que sabe mais do que a gente em alguma coisa, que pode oferecer uma perspectiva diferente, que pode oferecer um ponto de vista que a gente não tem. Então, por isso que, voltando para o seu ponto, por isso que eu acredito tanto no coletivo. Eu falei que uma das melhores maneiras da gente deixar nua essa narrativa que a gente cria, analisar ela de uma perspectiva mais crítica, é conversar com outras pessoas. Porque dificilmente, talvez, a gente consiga se convencer que aquela narrativa seja fantasiosa. Mas quando eu vou lá e eu tenho a humildade e a sabedoria de virar e falar, eu acho que é isso, o que você acha? Você já viveu isso? De que maneira, como você analisaria isso? Qual seria a sua percepção? Você acha que foi esse o pensamento por trás? Quando a gente começa a ter conversas de qualidade sobre aquilo, a gente começa a olhar, nossa, poxa, eu nunca tinha pensado sobre isso dessa maneira. Nossa, é verdade. Eu nunca imaginei que talvez eu também fosse responsável em criar um bom relacionamento com minha líder. Não, eu nunca chamei ela para um almoço. Não, eu nunca chamei ela para um café. Não, eu nunca virei para ela e falei, eu gostaria muito que o nosso relacionamento melhorasse. Será que nós dois podemos colocar energia para fazer isso acontecer? Nós duas, no caso, para fazer isso acontecer? Eu nunca pensei nisso. Eram pensamentos que não existiam na cabeça dela. E a partir do momento em que há uma conversa coletiva, uma conversa com o mentor, eles passam a existir, né, como se a gente desse ali mais alguns ingredientes adicionais para fazer um prato melhor. E isso pode ser feito com poder coletivo, pode ser feito com um bom mentor. E o conselho que eu sempre deixo para todo mundo é conversem sobre suas carreiras. Conversem uns com os outros, conversem com seus pais, conversem com seus tios, com seus irmãos, com seus colegas, né, com pessoas que pensam diferente de você também. Muito cuidado, pessoal não, né, ele é meu amigo, ele vai concordar comigo. Não, e o outro que não é tão amigo ainda? Será que se eu perguntar para ele vai ter uma resposta diferente? Quando a gente se abre e faz isso, a gente se torna uma pessoa melhor e vai tomar decisões melhores, vai ter visões melhores. Alguém que já está naquela posição que você quer, né? Eu acho que a gente também tem muito medo, às vezes, de testar o mercado, né? Naquela linha da lealdade da empresa, né? Assim, imagina que eu vou dar uma pesquisada no LinkedIn lá para ver o que tem de coordenadora de marketing. Pô, dá uma olhadinha lá para ver o que as pessoas estão colocando na descrição da vaga. Será que você... Porque às vezes a gente é excelente para aquela empresa que a gente está, né? E aí a gente acha que a gente está cuidando da nossa carreira porque a gente é excelente para aquela empresa que a gente está. E aí você cai no mercado e você fala assim, pô, para o mercado você precisava de outras habilidades que ficaram no seu ponto cego, né, que você não prestou atenção. Então, acho que faz parte também do nosso papel de protagonista de carreira, não só pensar na nossa trilha de carreira, onde a gente está sentado, né, de testar o mercado. E para o RH também, de não ter medo das pessoas que testam o mercado e voltam para dentro de casa e falam assim, eu dei uma olhadinha no Glassdoor, sei lá, e eu vi que, pô, tem uma avaliação lá que não sei o quê. Eu vi umas vagas aí no... O pessoal assim, que está, né, nesse meu cargo aqui tem tais habilidades, tais... Eu queria saber, pô, eu quero aprender isso, assim, o que a gente pode fazer para se encontrar no meio do caminho? Porque eu quero me melhorar, eu quero melhorar a minha atuação aqui. Não ter medo dessa... Porque isso é a transparência de verdade, né? A gente fala tanto de uma remuneração transparente, conversas de carreira, também está aí. Nessas pequenas, esses ajustes que a gente faz, né, não é só quando a gente fala, vou abrir os salários, vou abrir... E a gente fica pensando assim, não vou abrir o salário, não vou, é segredo. Não sei o quê. E quando a pessoa vem e fala assim, então, eu fiz uma pesquisa e eu descobri que, pô, o meu salário... Que legal que essa pessoa trouxe para você essa percepção. E que baita oportunidade que vocês têm na mão de poder agora dizer, falar assim, deixa eu te explicar um negócio, então. Pô, vamos lá, como é que a gente está posicionado? E assim começam as conversas que vão, de fato, influenciar a carreira dentro do protagonismo individual e do protagonismo em trilha dentro das empresas, né? Totalmente. Luciano, qual é a mensagem que você deixa para todos nós e quem está ouvindo esse episódio, vendo, porque ele vai para a timeline também? Agora é a tua chance de deixar uma bomba, mais uma na cabeça, para todo mundo sair com a cabeça assim, como é que eu respondo isso? Como é que eu busco essa resposta? Não acredito muito em bomba, não, sabia? Mas, geralmente as bombas elas são feitas para impressionar e enganar a gente. Isso é o coração das redes sociais hoje em dia. Eu acho que eu prefiro deixar um splash, bem levinho aqui, ó, vai respingar em algumas pessoas aqui, e tenho a intenção de refletir sobre suas próprias carreiras. Tenho intenção, só isso. Eu vou, a partir de hoje, ter um pouquinho mais de intenção.
E aí você começa, depois, a desdobrar essa intenção em algumas pequenas ações, coisas que normalmente você não faria e que, se você fizer, pode ser extremamente saudável para a sua carreira. Muitos de vocês devem usar calendário do Google, da Apple ou algum outro. Poxa, vai lá no seu calendário, pega uma vez por mês, 1 hora no calendário, coloca lá, refletir sobre a minha carreira. Refletir sobre a minha carreira. Depois pega, um mês depois, mais meia horinha, deixa eu dar uma cutucada no meu networking. Depois coloca mais 1 hora, deixa eu entender o mercado. Eu falo que a maior fonte de dores com relação ao gerenciamento de carreira, mundo do trabalho, é essa ausência de intenção. É essa ausência de intenção que não desdobra em ações que a gente precisa fazer, e sem ter intenção e sem ter as ações, a gente fica suscetível a um monte de coisa ruim. A gente fica suscetível a não crescer, a gente fica suscetível a culpar o mundo, a gente fica suscetível, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas ela é uma realidade, a um vitimismo, e a colocar toda a responsabilidade do que está acontecendo aonde, não, eu estou aqui porque é culpa da minha esposa, é culpa do meu marido, é culpa do meu chefe, é culpa da minha empresa, é culpa do governo, é culpa do Luciano que falou isso, é culpa de todo mundo. Mas e o meu papel de responsabilidade nisso tudo? Acho que a grande mensagem que eu deixo é essa. Tenha uma forte intenção de refletir sobre suas carreiras. Não importa onde você está, não importa que você não consegue responder aquela pergunta, não importa que você não refletiu ainda sobre as coisas que movem você no trabalho, mas tenha a intenção de procurar aquela resposta, tenha a intenção de refletir sobre esses elementos e, principalmente, de criar pequenas ações que vão te levar e te proporcionar aí uma jornada melhor. Senhoras e senhores, Luciano Santos, Marlon Santos, olha lá, os caras já combinaram até no sobrenome. Obrigado, valeu.